Olá, hoje eu vou falar sobre todas essas histórias aqui, mas essa aqui vai ser a principal, que é o Sargento Roca e o Super-Homem. Na verdade, eu vou falar sobre a suspensão da descrença nos quadrinhos, e essa aqui vai ser o mote principal, mas antes de eu apresentar todas essas histórias a vocês, deixa eu me apresentar. Eu sou o Márcio Batista, do grupo Teatro Locutura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. O quadrinho da semana vai ser, na verdade, um tema, que é a suspensão da descrença nos quadrinhos. Então eu comecei a mostrar essa aqui, depois essas aqui, pelo seguinte. Essas todas aqui fazem parte do mesmo tema, que é tipo viagem no tempo. Só que todas essas histórias aqui, que elas têm um elemento fantástico e tal, elas estão muito boas no quesito suspensão da descrença. E essa aqui, ela tá muito ruim. Então, infelizmente, aqui só tem Marvel, essa aqui é uma da DC, né? Não tô falando mal da DC. Eu já fiz vários vídeos de personagens da DC, como, sei lá, o Lanterna Verde, por exemplo, vou deixar aqui, os cards e tal, Batman e tal. Eu já fiz um monte de vídeos sobre histórias bacanas, assim, da DC também. Mas aqui, eu queria ressaltar um ponto sobre a suspensão da descrença. E o que seria isso e por que eu trouxe essa história? Essa aqui, eu conheci essa revista aqui em 1980, quando ela lançou. Eu tinha 6 anos. Eu fui numa banca de jornal com a minha mãe foi comprar alguma coisa lá pra ela, ela falou assim, escolhe uma revistinha aí. E aí eu olhei o Sargento Rock, que eu conhecia, o meu irmão adorava o Sargento Rock, ele tinha a história do Sargento Rock, do Tanque Mal Assombrado e tal. E eu dei um grito, o Sargento Rock e tal. Eu nem vi que tava o Super-Homem. O Super-Homem não tá na capa, tá vendo? O Super-Homem se encontra numa história com o Sargento Rock e na outra história com esses homens metálicos aqui. Só que ele não tá na capa, tá vendo? E na época eu não sabia ler, então Super-Homem pra mim não dizia nada. E quando eu cheguei em casa, né, eu mostrei pro meu irmão, Sargento Rock, aí ele gostou bastante, ele leu comigo, depois ele com meu pai, com minhas irmãs e tal. Anos mais tarde eu revisitei essa história e aí sim, eu não gostei. Quando eu não gostei tinha 10 anos, mas depois eu conto isso aqui. Então, eu peguei essas outras aqui porque todas elas falam sobre viagem no tempo. Essa aqui, por exemplo, essa era de 83, acho que eu tinha 9 anos quando eu li. Ela é ok, é o Thor aqui. O Thor tem uma briga com o Loki. E aí então é uma história do que aconteceria ser, né? Na história original, o Thor entra em um túnel, que é um labirinto, que é cheio de passagens. E aí o Vigia fala assim, o que aconteceria se o Thor entrasse numa passagem que daria lá pra Era Boreana? Então, tá o Thor saindo do túnel aqui na Era Boreana, se encontrando com o Conan. Mas então, nesse túnel, que é um túnel lá de Asgard, ele vai para diversos pontos do espaço e do tempo. Então, é uma explicação bem ok pro universo aqui do Thor. Então faz sentido. Então você usa a suspensão da descrença ali, porque embora seja um túnel te leve para um lugar em outra parte do tempo ou do espaço, seja meio inverossímil, dentro desse contexto ele é bem plausível. Ou seja, isso é a suspensão da descrença. Aí vamos lá. Essa aqui que é do Homem-Aranha, essa aqui eu já até fiz um vídeo no canal, que é o Homem-Aranha se encontrando com a Sonja. A Sonja e o Homem-Aranha aqui. Vou até deixar também o link aqui, caso você queira ver essa resenha que eu fiz sobre essa história. E o que ocorre aqui? Tem um feiticeiro lá da época do Ereboriana de novo, né? Da Sonja, lá do Conan e tal, que ele vem para o século XX. E tem uns artefatos lá da Hircânia no museu, e a Mary Jane ela pega uma espada que está imbuída no feitiço ali do ambiente e tal. E quando ela pega essa espada, convoca uma pessoa para combater aquele feiticeiro. E essa pessoa, então, é a Sonja. Então, o fato das duas serem ruivas, mulheres e tal, dá o corpo dela, ela troca de corpos, né? Então a Mary Jane fica tipo num limbo e a Sonja vem pra cá e tem essa aventura. Então, ou seja, dá essa explicação e é totalmente plausível pro universo aqui do Homem-Aranha, da Sonja e tal, que tem feitiçaria, essa coisa toda. Tem essa história do Conan, que essa também tem vídeo no canal, vou deixar também aqui. O Conan, isso aqui também é um What, que na história original ele desce num poço do tempo. Ele tá descendo com uma moça, tá vendo? Ele é aprisionado. E ele vai descendo. E ele vai vendo os lugares. Ele vai ver o Egito Antigo, que é tipo o futuro pra ele. Ele vê o passado pra ele, que era pré-histórica, os homens, os Neandertais com os mamutes e tal. E até que ele cai do poço e se encontra aqui no século XX. Então o que acontece? As histórias aqui do Conan tem sempre feitiçaria e tudo mais, então é uma explicação também muito plausível para esse universo. O final dessa história não é tão complexo,
É um final bem mais simples, que ele volta pra época dele tomando um raio. Ele sobe no museu, que é um lugar parecido com o que ele conhece, ele toma um raio e ele volta pra lá. Então, embora isso aqui seja bem menos complexo do que um túnel e tal, é um poço do tempo, como a história já te cativou, você já conseguiu entrar na história, já conseguiu emergir na história, aqui, ok. Então, pra mim, foi tudo ok. Aqui, achei que tava ok, assim. E aqui, por fim, eu peguei essas outras duas. Essa aqui, porque é a continuação dessa aqui. Essa aqui acho que saiu em 86, essa em 93. Essa aqui acho que eu tinha 11 anos, essa aqui eu tinha já 19. Mas, o que ocorre? Nessa história aqui, eles vão pro... Ela tá tudo rabiscado, tá vendo? Isso aqui é a obra do meu pai ou da minha irmã. Quando eles conversavam no telefone, eles pegavam um bloquinho e ficavam rabiscando, sabe? Então eles rabiscaram várias revistas minhas do meu irmão. Assim. Essa aqui eu nem me preocupei em comprar outra, porque eu não... Embora eu tenha todas essas revistas aqui, eu não faço coleção, né? Então isso aqui não me preocupa tanto. Até já vi algumas em sebo em melhores condições que essa. Mas eu já comprei essa aqui. Eu comprei essa aqui exatamente porque eu gosto muito dessa história. Então eu gostaria de ter numa versão melhor. Então, como eu já tenho essa, eu não vou ficar me preocupando em comprar uma outra aqui. E qualquer dia no canal eu vou falar sobre essa aqui e tal. Mas voltando pra cá, o que ocorre? Essa história aqui, ela é bem interessante pelo seguinte. O Dr. Destino, ele tá viajando no tempo para pegar informações com feiticeiros de outras épocas, tá vendo? Então, ele tem uma máquina com tecnologia que ele volta no tempo. Inclusive, até quando ele foi barganhar com esse feiticeiro aqui, o feiticeiro falou assim, nossa, o cara é tão poderoso que ele veio comprar feitiço meu, né? Então, um dos outros destinos dele seria conversar com a Morgana Le Fay, né, do Rei Arthur. Então ele já tinha programado a máquina do tempo dele para ir para esse local. Só que ele tem uma briga com o Homem de Ferro e tem um funcionário dele lá, do Dr. Destino, que odeia o Dr. Destino. E quando ele vê, ele consegue mandar tanto o Dr. Destino quanto o Homem de Ferro para longe. E depois, esse cara aqui, né, que é o funcionário do Dr. Destino, depois ele quebra a máquina, ou seja, os dois estão presos em algum lugar do tempo. E onde eles foram? Eles foram parar lá em Camelot, né? Na Idade Média, na época do Rei Arthur. Então, aqui, eles vão para um outro cenário fictício, né, de ficção, mas é muito plausível dentro desse universo. São seres de ficção se encontrando e tal, e com tecnologia. Só que eles estão presos. Então, eles poderiam muito bem voltar com magia, que também faria sentido, que eles se encontram com Merlin, que é o maior mago de todos os tempos, se encontram com a Morgana, né, aqui, ó. Tá o Merlin, a Morgana Le Fay e tal. Só que não, eles voltam para o futuro, né, para o tempo presente, com tecnologia. Assim que eles cumprem lá os objetivos deles lá no local, os dois se encontram, fazem um pacto temporário e falam assim, poxa, tanto eu como você entendemos de tecnologia, nossas armaduras têm muita tecnologia, então vamos tentar juntar o nosso intelecto com nossas ferramentas para a gente voltar para o presente. Então, essa aqui é uma parte muito bacana dessa história, que os dois se juntam às forças, né? Vão pegar componentes do Homem de Ferro, do Doutor Destino, e trabalham juntos. E aqui até o narrador vai falando que eles aumentam a admiração um pelo outro, né? Embora eles sejam inimigos, aqui eles estão juntos, eles fazem essa manopla, e com tecnologia e talvez até um pouco de magia do Doutor Destino, eles conseguem voltar pro presente. Ou seja, é uma história fantástica, cheia de fantasia, de coisas assim, inverossímeis, porém muito plausíveis dentro desse universo. Ou seja, ele utiliza esse termo, né, a suspensão da descrença, para fazer a gente emergir na história. E aqui, essa eu trouxe um conjunto só porque ela é uma continuação, aqui eles vão para o futuro, eles se encontram de novo com o Merlin, com o Rei Arthur lá do futuro, né? E também utilizando a tecnologia, tem magia e tudo mais, então a suspensão da descrença em todas essas viagens no tempo. E então eu escolhi essas revistas porque elas tratam da viagem no tempo, e aqui também. Essa história foi escrita em 79, aí só para você falar assim, ah, mas então, na época tal. Essa do Conan, por exemplo, foi escrita na mesma época, 79. Foi publicada no Brasil em 83. Essa foi em 79, publicada lá nos Estados Unidos, foi publicada aqui em 1980. Teve uma outra, que essa aqui mesmo, essa aqui ela foi escrita em 81. É que aqui ela não foi realmente trabalhada, essa história. Como ela começa? O Super-Homem, ele está recebendo uma condecoração na França. Então aqui vemos aqui, vendo o Arco do Triunfo, então até que ele está na França, com um presente francês aqui, dando esse troféu, que é um prêmio pro mérito do Super-Homem e tal. O Super-Homem, quando ele pega, ele fala assim, ué,
isso aqui deveria pesar, sei lá, 300 gramas. Só que está pesando 310 gramas. Tipo, 500 gramas. Então, ele já sente, né, que tá estranho. Aí ele olha, com a visão de raio-x dele, e ele vê que tem uma bomba. Puxa, a bomba vai explodir e vai machucar todo mundo aqui, né? Eu vou ficar livre, só que todo mundo que vai sofrer. Então ele tenta pegar esse objeto e jogar longe, assim, tacar longe. Só que o objeto não vai, porque o objeto tava com uma cola especial, tipo uma super cola, que nem com poder, com a força do super-homem, a cola sai. Então, quando eu vi isso aqui, na primeira página, cara, eu achei isso aqui ridículo. Aí deixa eu contextualizar. Eu falei que comprei isso aqui em 1980, tinha 6 anos. E eu acho que eu reli isso aqui em 82, eu já sabia ler e tal, que até achei ok. Só que quando eu reli isso aqui em 84, eu lembro que era 84, eu tinha 10 anos. Eu achei isso aqui ridículo. E o que acontece? Aí ele sai voando com o objeto na mão, que tá colado na mão dele, o mais rápido possível para ficar longe das pessoas, né? E explode. E quando explode, ele some. O que aconteceu? Ele vai pro passado. Então, se a história começasse aqui, sem explicação de como ele foi pro passado, eu aceitaria mais. Por quê? Porque a gente conhece o universo da DC. A gente sabe que o Super-Homem é um extraterrestre, que ele tem superpoderes, porque lá no planeta dele era um sol diferente, era um sol vermelho, e quando ele veio aqui pra Terra, um sol amarelo, e por causa do sol amarelo, ele tem super força, super poder e tudo mais. Então a gente consegue, eu pelo menos entendo isso, dentro desse universo, e aceito. Ou seja, essa suspensão da descrença dos poderes fantásticos do Super-Homem, serem porque tá num sol diferente, uma gravidade diferente, essa coisa toda, tá no outro mundo, ok. Agora, uma explicação tão boba quanto essa aqui fez eu começar a achar a história ruim. Então, se ela começasse assim, ó, exatamente nessa página aqui, a história ficaria melhor. Eu teria lido melhor, assim. Mas o que acontece? Como eu já fiquei meio duvidando da história logo no começo, qualquer errinho que aparecia, eu já começava a ficar mais pulga atrás da orelha ainda, sabe? Aí o que acontece? Aqui são dois espiões alemães que estão vestidos com o uniforme dos Estados Unidos. Então eles deixam o uniforme ali, até perto de onde o Super-Homem desmaiou, e vão embora, vão se voltar para a frota alemã, porque eles já foram fazer a espionagem dele no exército americano, então eles deixaram a roupa dele lá. Então é muito esquisita a história, muita coincidência, assim. Então, como eu já estava tendo uma má impressão antes, esse segundo fator aqui me falou assim, poxa, essa história é muito ruim. E o que ocorre? O Super-Homem aqui, ele tá com uma amnésia parcial, porque ele lembra que ele é um cidadão americano, ele lembra que ele é da época de 1979, né? Só que quando ele vê o ambiente, vê as roupas, vê o exército e tal, ele fala assim, poxa, eu tô na Segunda Guerra Mundial. Então eu voltei, tipo, 30 anos, 35 anos no passado. E aí ele olha assim a roupa dele, ele não lembra quem ele é. Então ele fala assim, pô, será que eu sou um artista de circo, né? Então, pra não ficar estranho, ele se investe como um soldado. E ele é encontrado logo em seguida pela tropa da Companhia Moleza, que é a tropa aqui do Sargento Rock, né? E o Sargento Rock desconfia, quem que é esse cara que eu não conheço, que não se lembra de nada? Será que ele é um espião nazista e tal? E ele fala assim, pô, né? Então o Sargento Rock foi desconfiado, só que trabalha com ele, né? E aos poucos o Super-Homem vai lembrando quem ele é. Só que antes dele lembrar, tem uma cena interessante, porque eles são atacados pelos alemães e quem tá com a bazuca é o Super-Homem. Então vem um tanque e o pessoal fala assim, nossa, vamos lá, soldado sem nome, acerte os caras lá, né? Só que aí o Super-Homem não consegue, por quê? Porque a índole dele, né, a moral dele, a ética, a moral, não pode matar alguém, né? Não vai matar um ser humano, mesmo que seja um soldado inimigo. Então ele se abstém disso, só que nesse momento ele dá um soco na terra e abre uma cratera e o tanque cai lá dentro. Só que o soldado, o Sargento Rock, por exemplo, não tem o escrúpulo que tem o Super-Homem, né? Então o Sargento Rock já pula nessa oportunidade e joga uma granada dentro do tanque, que aí explode o tanque, né? Então quem o Super-Homem conseguiu matar, o Sargento Rock mata. E aí, por causa desse incidente aqui, o Super-Homem fica pensando assim, poxa, não, quem que eu sou e tal? E ele lembra que ele é o Super-Homem.
Então ele começa a lembrar dos fatos. E ele pensa assim, poxa, eu não lembro do Super-Homem ter participado da Segunda Guerra Mundial. Então eu tenho que me camuflar aqui como um soldado e sair dessa de fininho para não alterar os fatos. Só que ele vê os soldados atirando aqui no avião alemão. Então, de novo, se não tivesse aquele começo lá ruim, com aquela explicação esquisita, essa parte aqui eu até entenderia. Um monte de pessoal em terra conseguindo acertar um avião, né? Mas, como já tá tudo mal ali meio infectado, né, com essa suspensão de descrença ruim, assim, que não me suspendeu nada, eu só teve descrença mesmo. Então, quando eles acertaram o avião, eu falei, tá bom. Só que aí o que acontece? O Super-Homem, ele vai salvar o inimigo. Então, ele tira a roupa dele, ele vai como Super-Homem para salvar o avião. E salva e tal, e ninguém vê ele. Só que eu penso assim, poxa, ele já tava com esse pensamento. Eu não vou dar as caras como Super-Homem, eu vou ser apenas um soldado, porque eu não quero alterar os fatos da história, não quero que ninguém fique falando que um homem voador de capa e colã e tal. Mas então, por que ele tirou a roupa? Por que ele foi de uniforme? E outras coisas, né? A gente vê nessa cena mesmo. Ele tá com a camisa um pouco aberta. Dá pra ver aqui, ó. E ele tá sem roupa atrás. E aqui ele já tá. Tá vendo? O negócio vem até o pescoço dele, ó. Então ele abriu a roupa e tá com a roupa por trás. Então, sabe, é um descuido, tanto do desenho quanto da história. E tem uma outra parte que ele tá com o peito todo aberto, e depois ele mostra de novo, ele com uniforme por baixo e tal. Então, tem um monte de coisa meio sem lógica aqui. Aí ele convence, então, ele faz um embuste lá, convence os alemães a ficarem com medo, eles vão embora. E ele se finge de morto. Então a companhia faz um enterro para ele. Aí ele sai lá da tumba dele e volta. Como que ele volta para o futuro? Como que ele volta para o tempo dele? Também não é explicado. Então, o que ocorre? Tem um monte de problemas na história. Então, isso que a suspensão da descrença faz você acreditar ou desacreditar de uma história. Então, a história, para ficar melhor ou pior, faz parte também desse pacto do criador com o leitor, né, com o espectador que está vendo isso. O que vocês acham disso? Vocês já conheciam essa história? Você acha tudo sobre o que eu falei? O vídeo ficou meio longo. Eu já peço que, se você curtiu, compartilha. Aqui, essas todas que eu mostrei aqui, ó, você vai encontrar apenas em sebo. Essa história aqui realmente é muito boa. Vale a pena procurar. Tem nessa edição aqui, que é um pouquinho mais nova, só que também é antiga. Você vai encontrar isso aqui apenas em sebo. Essa aqui, na verdade, não é tão difícil de encontrar. Essas aqui também não são. Essa aqui acho que é um pouquinho mais. Mas, caso você queira comprar alguma outra revista que não seja essas antigas, você vai comprar uma revista nova, compra pelo nosso link da Amazon, que ajuda o canal. E comenta também, comentários são muito bons. E se curtiu, compartilha, comenta, curte, se inscreve, essas coisas todas na internet. Grande abraço, gente, e até mais.